Aqui dando início a mais uma revisão de geografia do oitavo ano. A gente vai começar no capítulo 14, que é a página 148. A gente vai começar falando logo aqui do clima e formações vegetais na América, né? Vários fatores podem influenciar a característica do clima de uma região. O continente americano, tanto a latitude como a altitude, quanto o relevo e as correntes marítimas, são fatores que mais exercem influência nos diversos tipos climáticos e, consequentemente, na variedade de formação vegetal. Certo? Então, por conta dessa situação geográfica, né, que as Américas têm, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, México, Canadá, então essa coisa de ser estendido, né, esse mapa, pelo fato dele ser estendido de uma ponta a outra, de norte a sul, ele abrange grande extensão do planeta, né? De uma ponta a outra, pegando do Círculo Polar Ártico até o final aqui do Trópico de Capricórnio, até chegar aqui na Antártica, né? Então, a gente tem uma infinidade, né, de climas, né, de tipos de vegetação, isso por conta de ter essa formação geográfica interessante, né? Que vai ser influenciado pelo clima, pelo, pela questão da latitude, né? A latitude é essa distância, norte a sul, né? A altitude, que é a altura, né? A questão está relacionada à altura. A questão do relevo, as correntes marinhas, tanto de um lado como do outro, do Oceano Pacífico como do Oceano Atlântico. Isso vai influenciar, né? Então, aqui nós temos os climas, né? Clima tropical, subtropical, equatorial, temperado, mediterrâneo, clima desértico, semiárido, frio polar, frio e de montanha. Isso na 148. Aí nós vamos aqui, gente, para a página 150. A gente tem aqui o clima tropical. O clima tropical, né, gente? As regiões de clima tropical, localizadas principalmente na América do Sul, apresentam temperaturas médias elevadas durante o ano todo, normalmente 22 graus. No entanto, apresentam variados níveis de precipitação, né, de chuva, com uma estação chuvosa e outra seca, ou seja, inverno e verão. Aproximadamente 1.400 milímetros, né? 1.400 milímetros, gente, é muita água. Mas por que aqui fica essa média, fica muito alta? Por conta da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma região, gente, que chove muito, muito, muito mesmo. Então isso faz com que, enquanto em outras regiões não chove quase nada, na parte da floresta vai chover muito, né? Vai ser muita água. Outro pontinho que a gente tem que analisar é a questão aqui. Deixa eu só ver aqui. Clima frio e polar. Deixa eu ver aqui um detalhe, gente. Pois bem, gente, é aqui mesmo. Climas frio e polar. A página 152. A gente está aqui, ó. Nas elevadas latitudes, onde há menor incidência de radiação solar, predominam climas com baixa temperatura, como o clima polar e frio. Nas áreas de clima polar, localizadas no extremo norte do continente, o inverno costuma apresentar temperaturas muito baixas, muitas vezes abaixo de 19 graus negativos, né? E os verões são mais a menos, né? Com temperaturas 10 graus. Isso também é muito frio, né, gente? É, nessas áreas, nota-se a predominância de quê? Tundra, uma vegetação que ela fica submersa durante muito tempo, o gelo. Ela suporta muito essa coisa do gelo frio, né, que queima a folha da planta, que muitas plantas não suportam. A tundra ela já é adaptada para isso, né, gente? Gente, eu pulei aqui para essa página aqui, ó, que tem as banquisas e geleiras na 160. Olha, o frio intenso nas regiões polares provoca o congelamento da camada superficial das águas oceânicas, formando uma imensa massa de gelo, geralmente com grande espessura, né, denominada banquisa. No verão, as banquisas tendem a diminuir o tamanho e no inverno aumentam sua extensão. A Antártida, por exemplo, chega a diminuir 83% das águas oceânicas congeladas, né, durante os meses menos frios. E durante os meses mais frios fica 100% congelado. Assistiram já o filme A Era do Gelo? Quando o mar começa a se descongelar, né? Então aquelas placas de gelo que tem ali dentro do mar são chamadas de banquisas, que é a própria água salgada do mar
congelada, né? Já as geleiras já é água doce nas montanhas, da neve, que formam grandes acúmulos de água, né? Em forma de gelo. Outro pontinho que a gente vai analisar, gente, é isso aqui, ó, bem aqui embaixo. Cadê, Senhor dos Exércitos? Deixa eu dar uma pausinha aqui, gente. Tá aqui, gente, a Antártida, o continente gelado. Eu coloquei uma questãozinha que fala sobre a Antártida, né? Que é uma região que é congelada, né? A Antártida é formada por uma área continental rochosa, coberta por camadas de gelo, que atinge 2.000 metros, né? 2 quilômetros a 4 quilômetros de espessura. Possui aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Gente, dá mais do que aproximadamente quase o dobro, né, do Brasil. Porém, durante o inverno, a ampliação do tamanho das banquisas na área do continente chega a 19 milhões. Olha, mais de 2 vezes o continente brasileiro. Ao contrário da região ártica, a Antártida não tem povos nativos, mas sim estações de pesquisa, né? As pessoas vivem pesquisando lá para descobrir várias coisas interessantes lá, né? Por que congela, por que está descongelando, a composição do gelo, a composição dos gases que tem lá, né? O estabelecimento dessas bases é permitido desde 1961, quando entrou em vigor o Tratado da Antártida, estabelecendo que nenhum país poderia tomar posse dessas regiões, né? Então, a Antártida, apesar de ser um continente, né, e existir bases americanas, inclusive tem a base brasileira lá, né? Bases inglesas, russas, alemãs, chinesas, nenhum desses países podem se apropriar, né? Porque o Tratado de 1961 ele permitiu que a Antártida ela não fosse dividida entre os países. Olha, gente, esse pontinho aqui também, ó, na 164. A biodiversidade e os perigos que rondam as regiões polares, né? O rigoroso inverno dessas regiões não impede que nelas existam várias espécies, né? Espécies vegetais e animais. Em uma pesquisa sobre as regiões polares realizadas ao longo de 10 anos por 22 países, chamado Censo da Vida Marinha da Antártida, ou CAM, no caso aqui é CAML, né? CAM, em inglês parece que se pronuncia assim, CAM, alguma coisa assim. Foram registradas mais de 12 mil espécies de animais viventes nessas áreas, gente. É muita espécie de animal numa região que é quase inabitável, né? A região da Antártida. Então, essa biodiversidade ela tem que ser respeitada, a gente tem que ter cuidado para preservar, né? E essa poluição que a gente produz aqui, as autoridades, né? Elas estão tomando, todos os anos elas tomam decisões, né? Procuram criar estratégias para diminuir essa poluição, porque toda a poluição ela vai para essas duas regiões, para os polos, né? E os polos ficam aglomerando esses gases que produz o descongelamento das geleiras e das banquisas também. Gente, só para concluir o nosso assunto ainda sobre aqui o gelo, né? O Ártico, a Antártida e tal, né? Na Antártida, gente, nós temos mais da metade da água doce do planeta está congelada naquela região, certo? Por isso que a Antártida é importante, as geleiras são importantes, né? Outro pontozinho, gente, importante é que vocês devem saber que essa região ela congela mais por causa da inclinação da Terra, né? Por que congela? Por causa da inclinação da Terra. A Terra ela é esférica, então esses polos eles têm uma inclinação maior, então os raios solares eles têm menos incidência para lá. Então isso faz com que a água congele nessa região. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, dê um likezinho para ajudar o nosso canal a se manter, né? Porque é importante que eu faça essas revisões por aqui, porque se torna mais fácil para vocês, menos cansativo, menos estressante, entendeu? E fica algo mais eficiente porque você vê somente as questões da prova aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Valeu!